Economia e Mercado, com Juliana Rosa. Juliana Rosa, ao vivo conosco, aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, para comentar e analisar o que foi dito pelo presidente Lula na entrevista exclusiva que ele concedeu ao Grupo Bandeirantes de Comunicação. Falando ao jornalista Reinaldo Azevedo, o presidente diz que pretende abrasileirar o preço do petróleo. Segundo ele, o setor é de interesse estratégico para o Brasil, precisa ser tratado como tal. Ele revelou ter a intenção de ter o controle das ações da Petrobras, mas negou que esse movimento seja uma intervenção. O governo tem que ter poder de tomar decisão. E eu vou te garantir uma coisa, você está lembrado que eu disse, nós vamos abrasileirar os preços do petróleo. É que fizeram uma mudança nas empresas estatais, que para indicar um diretor leva tempo, e para indicar o conselho leva tempo. Nós só vamos poder, talvez, ter o controle da Petrobras em abril. Aí nós vamos discutir com mais seriedade o papel da Petrobras no desenvolvimento econômico desse país. A Petrobras não é uma empresa para vender, sabe, os seus ativos como está vendendo. Nós vendemos praticamente todos os nossos ativos nos estados brasileiros do Nordeste, do Centro-Oeste, no Rio de Janeiro. Você sabe que qual é o risco das ações da Petrobras caírem amanhã, porque Lula anuncia intervenção na Petrobras? Não tem intervenção, não. Tem interesses brasileiros nesse negócio, interesse do povo brasileiro. Juliana Rosa, reação do mercado já se sente a partir dessa declaração do presidente Lula ao Grupo Bandeirantes? Bom dia, Ju. Bom dia, Thaís, Soninha, bom dia, Pedro, bom dia para o nosso ouvinte. É muita repercussão agora cedo, Thaís. A gente tem ainda as repercussões já nos mercados futuros, chamados mercados futuros, né, que a Bolsa ainda não abriu, mas a gente vê nesse momento as ADRs, por exemplo, são os papéis negociados nos Estados Unidos com crescimento, tá, com avanço. Então, o que a gente consegue sentir um pouco, tá, isso que eu sinto conversando agora cedo com os analistas, é que, embora tenha essa preocupação ali em torno do que vai ser feito com a Petrobras, você tem uma série de leis, de regras hoje, né, a lei das estatais, que blindam a companhia de mudanças mais profundas. Que vai ter algum tipo de mudança, isso já era esperado e é claro que preocupa no sentido de causar prejuízo à companhia. Agora, esses ruídos todos já vêm acontecendo, né, já vinham acontecendo e já fizeram a Petrobras perder muito valor de mercado aí nos últimos tempos, né? Quando o presidente Lula fala sobre distribuição de dividendos, que aí ele fala que é uma distribuição de dividendos que é exagerada, né? Ele fala que é uma loucura o que estão fazendo com os dividendos da Petrobras, que a Petrobras não é um patrimônio apenas das pessoas que são acionistas. E o que os especialistas dizem é que a Petrobras hoje faz investimentos, sim, muitos investimentos, mas na área de petróleo, na área de exploração e produção de petróleo, que é o negócio principal dela, e que outros negócios acabaram deixando de ser o foco dos investimentos da Petrobras, porque no passado a Petrobras foi usada politicamente, né, com má gestão, e teve uma dívida gigantesca acumulada, precisou vender ativos para poder diminuir a dívida da Petrobras. Então tem essa questão que preocupa em relação ao que de fato vai acontecer em termos de efeito prático no caixa da companhia. E essa questão aqui que eles falam de preço, né, que em abril o presidente Lula diz que vai ter a mudança ali na diretoria da Petrobras e que aí sim o Estado vai poder ter a interferência na companhia. O que vai mudar na prática? Porque o presidente da Petrobras ontem disse que a mudança de preços vai mudar o que é hoje, seguir os preços internacionais, o PPI, mas diz que isso não significa que vai causar perdas à companhia, que ele tem que fazer uma concorrência aqui no mercado local, aqui no Brasil, com importadores. Mas se vende mais barato aqui no Brasil do que os importadores vão vender, na verdade a gente corre o risco dos importadores não quererem vender, vão querer vender em outro país. E aí o risco é faltar combustível, porque a gente não dá conta de abastecer todo o mercado de combustível só com produção da Petrobras. Então tem muito ruído, viu, Thaís, Pedro, Soninha, em relação ao que realmente vai ser feito e essa promessa de não causar prejuízos à companhia.
Ô, Juliana, o presidente Lula não concorda com a atual política de preços de combustíveis da Petrobras, né, que leva em conta o barril do petróleo, preço internacional. Temos alguma solução para isso? A gente já ouviu falar, né, num esquema de que nós poderíamos ter uma balança para equilibrar os impostos, o barril do petróleo, para impedir, por exemplo, que quando o preço sobe muito lá no mercado internacional, suba aqui imediatamente também. O que tem de experiência aí pelo mundo? O que se fala que pode acontecer com essa questão da política de preço da Petrobras a partir de abril? O próprio presidente da Petrobras, Pedro Jean Paul Prats, ele voltou a defender uma ideia antiga dele, que é o governo, como acionista principal da Petrobras, ao invés de ele ficar reclamando que a Petrobras dá muito lucro, pegar o lucro que o governo recebe através da distribuição dos lucros, dos dividendos, e fazer políticas públicas. Uma delas é a criação de um colchão de estabilização dos preços, para evitar flutuações muito vigorosas, né? Tanto para cima quanto para baixo. Então, se tem uma disparada de preços, ao invés de repassar tudo para o consumidor, o governo poderia usar uma parte desse fundo de estabilização para poder amenizar os efeitos nos preços finais. O Congresso é resistente a essa ideia, essa questão já foi discutida ali, outros países fizeram isso, você tem ali uma desconfiança em relação à efetividade desse fundo para, na prática, de fato, evitar aumentos muito fortes de preços, porque também é um fundo que, quando o petróleo cai muito, você também não cai tudo que ele pode cair para o consumidor, você tem que meio que encontrar uma média. E aí, é claro que se cai muito, tem a pressão para derrubar mais os preços dos combustíveis, enfim. O fato é que, obviamente, você pode fazer políticas públicas, subsídio, né? O que é importante é que o governo, como acionista majoritário, ao invés de reclamar que a Petrobras dá muito lucro, que é eficiente, né? Uma coisa estranha, né? O acionista majoritário achar ruim a Petrobras dá muito lucro, é pegar esse dinheiro e investir aonde ele quiser, em políticas de combustíveis, em educação, em saúde, em programas sociais, né? Então, precisa ficar claro que a Petrobras é uma empresa que precisa ter lucro, né? Uma empresa que a gente não quer que a Petrobras dê prejuízo, seja mal administrada, até porque, de novo, não é só benefício para quem tem ação da Petrobras. A Petrobras paga muito dividendo, paga muitos impostos, e a discussão em termos de políticas públicas é o que o governo pode fazer com uma empresa que dá dinheiro, né? Beneficiar o país. Pois é. Juliana Rosa, com a repercussão dessa parte da entrevista do presidente Lula à Band ontem sobre Petrobras. Saberemos mais ao longo do dia, já com a abertura do mercado. Obrigada, Ju. Um beijo. Beijo, Ju. Boa sexta. Boa sexta. Rede Bandeirante.